Iniciamos aqui a nossa terceira hora, mais uma vez falando aqui a respeito das tarifas propostas pelo governo Donald Trump. Isso porque a Confederação da Agricultura e Pecuária afirmou que o Brasil voltou às manchetes internacionais pelas crises políticas pessoais. Marília Ribeiro está de volta aqui com a gente no Jornal da Manhã e tem mais detalhes a respeito desse assunto. Pois não, Marília? É isso mesmo, Nonato. Essa nota foi divulgada pela CNA nesta terça-feira e ela afirmou justamente isso que você acabou de falar, né? Que o Brasil acabou voltando para as manchetes internacionais não por suas oportunidades, mas sim por suas crises políticas pessoais internas. De acordo ainda com essa nota divulgada, o país tem sido governado direta ou indiretamente por uma obsessão com o passado. E nesta mesma nota, eles acabaram citando aí nominalmente o Congresso Nacional, o governo federal e também o judiciário. E finaliza essa nota trazendo que a política precisa corrigir essa grave crise, Nonato. A gente traz também, né, que ontem o ministro e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, esteve reunido aí com o setor do agro e também da indústria, onde ele vem trabalhando aí no comitê interministerial para poder buscar articulações a fim de não colocar essa taxa de fato, né? Esse anúncio que foi feito por Donald Trump a partir do dia 1º de agosto, onde os produtos brasileiros vão ter aí uma taxação aí de 50%. E ontem, logo após essa reunião, Geraldo Alckmin disse que não planeja pedir ao governo norte-americano um prazo maior para que essa taxa entre em vigor. E isso é um apelo que acabou sendo feito aí por parte de alguns empresários, mas isso não deve acontecer de acordo com Geraldo Alckmin. O setor, logo depois dessa reunião, o setor também do agro acabou explicando que confia no governo para poder encontrar uma solução para as exportações. Tanto o governo quanto empresários ligados ao setor do agro dizem que, além da reciprocidade econômica que veio aí na regulamentação nesta semana, ela só será usada em último caso. Daqui a pouquinho, o vice-presidente Geraldo Alckmin vai se reunir novamente com o setor do agro, buscando aí alternativas. A gente vê um trabalho do governo federal, juntamente aí, né, com esse grupo interministerial que foi formado por ministros. Nós estamos falando do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, também a Casa Civil, também temos aí o Ministério de Relações Exteriores trabalhando para que essa taxação não entre em vigor a partir do dia 1º de agosto. A gente Perdemos o contato com a Marília, mas ela já estava ali fechando a conclusão desse assunto, que é tema para os nossos comentaristas, Luiz Felipe Dávila e Cristiano Beraldo, estão junto com a gente nesta manhã. Ô Dávila, quando a gente tem alguma pesquisa relacionada a político, normalmente ele não é bem avaliado pela população brasileira, seja do espectro político que for. E por outro lado, quando a CNA diz aqui que a economia não pode ser refém da política, é um sinal claro de que, além de não agradar a maior parte da população política, ele também acaba interferindo na economia, que é um drama pior ainda, não? É verdade, Nonato. Na verdade, nós não podemos politizar o que deveria ser as relações internacionais, que é uma política para defender o Estado brasileiro, e não um palco para expor essas bravatas da militância política. Essa militância política do governo petista vem causando enormes danos ao Brasil. Primeiro, essa diplomacia do Sul global distancia o Brasil dos seus grandes mercados exportadores, como é o caso dos Estados Unidos, da Comunidade Europeia. Segundo, o Brasil veio com essa ideia esdrúxula de criar uma moeda para substituir o dólar. Aliás, desmentida pelo próprio ministro das Relações Exteriores da Rússia, que disse que essa ideia é do Brasil, que não era dos BRICS. E isso causou enorme desconforto nos Estados Unidos. Portanto, essa diplomacia militante não ajuda a defender os interesses nacionais, como é o caso do agronegócio brasileiro, cuja exportação hoje representa mais de 1/4 das nossas exportações. Então, o que a CNA está pedindo é aquilo que todo o povo brasileiro quer, que o governo atue de maneira como defensor dos interesses brasileiros e não como um palco para a militância político-partidário de esquerda.
Beraldo, você concorda na medida que seria ideal evitar esse clima de palanque quase que permanente? O Brasil ganharia mais, né, se tivesse respostas despolitizadas? Mas isso é impossível, Soraya. Na verdade, o ambiente político ele é muito intenso, a polarização existe, ela veio para ficar, não adianta romantizar dizendo que estamos muito intensos nessa discussão política, precisamos de um entendimento, de um equilíbrio. Isso não existe. Então as pessoas precisam lidar com isso no ambiente político. Qual é o problema do Brasil? O problema do Brasil é que a nossa democracia ela é frágil. O problema do Brasil é que as nossas instituições são frágeis. O problema do Brasil é que nós não temos um projeto de longo prazo que é preservado até por pressão popular. O Brasil fica completamente à mercê daquilo que pensa o presidente da República. E esse pensamento ele muda conforme os interesses eleitorais e ele muda conforme muda o presidente da República. E essa fragilidade é que gera danos à economia. O etanol, por exemplo, deveria ser tratado como um elemento fundamental na nossa estratégia energética. Olha, o Brasil é abençoado, consegue produzir um combustível a partir da produção de cana-de-açúcar, sendo que o Brasil tem áreas gigantescas e produtivas, mas nós não lidamos com o etanol de forma estratégica. Sempre que há uma crise no petróleo, apesar de termos a maior frota de carros flex do mundo, o Brasil fica sempre aí à mercê, uma pressão danada. Tudo é feito não para atender o interesse do Brasil na estratégia energética. Tudo é feito para atender os interesses da Petrobras, do grupo político que está na Petrobras, da turma do trading da Petrobras. É isso que se trata, essa dinâmica de dia a dia do Brasil. Se continuarmos assim, jamais nós veremos um ambiente em que a economia seguirá de forma robusta, ao passo que a política vai ter as suas discussões, vai ter a sua alta temperatura, o que é natural. A gente precisa se inspirar nos bons exemplos e não nos maus exemplos que a gente vem se inspirando atualmente.